retornamos com o Giro à Noite para o nosso segundo bloco e agora chegou o momento da nossa entrevista. E antes de dar boa noite ao nosso entrevistado, eu quero contar a todos que estão nos acompanhando uma novidade. O Marcos Agostinho, que é cientista político e diretor do Instituto Mas Pesquisa, ele vai fazer parte aqui do nosso quadro, né, de colunistas exclusivos, né, fixos do Giro SA, e vai estar toda terça-feira participando aqui com a gente, trazendo, debatendo algum assunto quente da política local, nacional, estadual com a gente. Então, com essa boa notícia, né, dessa vinda desse excelente profissional à nossa equipe, eu desejo uma excelente noite ao Marcos e agradeço, Marcos, por ter aceitado o nosso convite, tanto para essa entrevista e para fazer parte aqui do nosso grupo de colunistas exclusivos do Giro SA. Olá, boa noite, Vanessa, boa noite, Nancy, boa noite, João, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? É um prazer a gente poder dar contribuição para o Jornal Giro, assim como tantos outros que nos procuram, que nos agraciam com a sua busca por informação, e a gente, com humildade, tem condições de apresentar, por meio de estudos e trabalhos técnicos desenvolvidos nas últimas 3 décadas, poder contribuir com o debate, né? Então, esse é um dos trabalhos que nós temos, e na medida do possível, com o acirramento das discussões a respeito da política nacional, é importante a gente contar com algumas parcerias que possam servir como mais uma das plataformas onde a gente pode discutir, inclusive, os rumos da democracia no país, da administração pública, e tantos outros estudos que nós fazemos a respeito desse processo político, que é o motor da sociedade e que é motivo de tanto amor e ódio, né, sobretudo nesse momento de discussões tão acirradas. É isso aí. Marcos, para começar aqui o nosso bate-papo, queria te perguntar, ontem o assunto mais comentado aí nos bastidores da política foi um encontro entre o prefeito Rubens Furlan e o ex-prefeito Gil Arantes. Eles que estiveram aí um pouco mais afastados, né, depois de uma aliança duradoura de muitos anos, estiveram afastados durante aí alguns processos eleitorais, e ontem teve esse encontro. Eu queria que você desse a sua opinião sobre esse fato, se você acredita que essa aliança que durou tanto tempo, ela está próxima de um retorno e pode sinalizar, inclusive, o retorno do Gil Arantes à política. Bem, eu vou procurar sintetizar o que significa, primeiro, um grupo político, né? Para que a gente possa fazer uma construção ao longo do tempo, né? Se não me engano, até numa declaração do próprio Giro, que o Giro disse que uma aliança política, uma caminhada de 25 anos, não poderia ficar sem diálogo, né? Então, era necessário valorizar um caminho já construído, né? Então, nós estamos falando de uma atuação política do Furlan como prefeito, né, com o seu 6º mandato, que começou em 1982. O ano que vem completa 40 anos que ele disputou a primeira eleição, que ganhou a primeira vez a eleição para prefeito no município de Barueri. Então, naquela mesa ali, somado só os mandatos de prefeitos da cidade, davam 9 mandatos. Se considerar que o mandato do Bel foi um mandato do Furlan também, são 10 mandatos que nós estamos falando. Então, até algumas pessoas falam assim, olha, estratégias para manter a audiência, né? Mas não é. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, que naquele encontro de ontem não estava discutindo outra coisa que não fosse Santana de Parnaíba. É uma análise que eu estou dizendo. No final da entrevista, eu vou dizer para vocês como é que eu chego nessa construção. Então, ali nós estamos falando, se nós falarmos de uma média corrigida de um orçamento de uma cidade de Barueri de 2,5 bilhões de reais por ano de exercício, né? Então, no mandato, são 10 bilhões. Então, naquela mesa, estávamos falando de 100 bilhões de reais em administração pública, que trouxe desenvolvimento para Barueri, que transformou Barueri num polo industrial, comercial, que passa por todas as fases de desenvolvimento da indústria,
né? A flexibilidade de quem entra e quem sai, quem predomina mais, se é o mercado financeiro, se é de montagem, etc. E tal. Lembro que uma das grandes empresas que tinha em Alphaville, bem na entrada de Alphaville, era uma empresa que fazia videocassete, se não me engano, né? Então, por tantas fases que passam. E também pela evolução política. Então, ali tinha também, só começando de trás para frente, né, de frente para trás, são 3 mandatos de deputado federal só da Bruna, 1 mandato de deputado federal do Furlan, mais 1 estadual do Furlan, mais 2 do Gil. Não estou nem falando dos mandatos do Pitéria, que estava na mesa também, que já foi prefeito 2 vezes de Jandira, né? Então, é um peso muito grande. Sabe quando aquelas piadas, quando no dia do rock teve isso, né? Aí tava lá foto com o Jimmy Page, com não sei quem, pensando, nossa, essa foto é tão pesada que demorou a baixar. Então, aquela foto de ontem foi uma foto pesada que demorou a baixar, entendeu? E muitíssimo me orgulha, né? Muitíssimo me orgulha de ter conseguido retratar e ter condições de ter uma série histórica da construção das alianças, das aproximações. E o que aconteceu ontem foi nada mais, nada menos do que política. Uma política muito bem feita, uma política sadia, uma política do diálogo, uma política do entendimento e uma política da economia, em todos os aspectos. Economia emocional, economia de dinheiro, investimentos, tá certo? Negócios, e economia da própria busca de um novo projeto político, valorizando os 25 anos de caminhada, os 40 anos de caminhada, entendeu? Da conversa, né? E vou explicar para vocês por que tem mais a ver com Santana de Parnaíba do que com o próprio município de Barueri. Mas então ali, nada mais nada menos que uma boa política. Assim como conversou o Fernando Henrique e o Lula, assim como o Lula conseguiu tirar o Freixo e trazer para o PSB, né, e trazer o Flávio Dino, tirar e trazer para o PSB, para um projeto lá na frente, de você ter credibilidade, de, apesar de tudo que acontece, você poder sentar e você poder dialogar, né? Então, significa que ainda tem caldo, independente se o Gil vai disputar algum cargo eletivo ou não, mas o que importa é qual que é a fatia de poder que ele representa e se vale a pena você distender ou você juntar e com qual objetivo você faz isso. Se for pela paz, pela economia emocional, já vale a pena, porque já vai ser menos um polo de discórdia e de perfídia que a gente não precisa da política, não precisa de diálogo, né? E o porquê que tem a ver com Santana também, você estava concluindo? Não, isso é para o final, isso é suspense. Só para o final? Então tá bom. É Então só para o final. É só para o final. Vamos para a próxima pergunta, então, Nancy. Ok. Outra novidade em Barueri é a vinda do João Miras, né, que a Vanessa já falou, né, e para comandar essa campanha da Bruna Furlan para deputada. Como que o senhor vê esse cenário? Será uma eleição fácil? Como que você avalia esse caso? Em primeiro lugar, parabéns para a equipe, porque independente qual profissional seja, já vou falar qual o acerto da vida do João Miras, eu vou falar que o simples, entre aspas, ato de profissionalizar a campanha, e profissionalizar significa o quê? Dar direcionamento para uma atividade política. Ponto. Ok? É isso. É como você vai entregar o seu produto. Que produto? Do mandato que você recebeu de milhares e centenas de milhares de votos. Ponto final. Como está na Constituição, dar publicidade aos atos que você exerce investido num cargo público. É isso. O que você fez, quantas emendas você trouxe, de quais comissões você participa, e não fazer de maneira atabalhoada, até porque, mesmo os meios de comunicação, além da migração, os meios de comunicação digitais, eles precisam ser mais profissionais, sobretudo de uma parlamentar do quilate da Bruna, que vai fazer uma inversão do papel de federal para estadual, que em algum momento eu já havia conversado um pouco aqui a respeito disso, né? E que também é feito por objetivos, não é à toa, não, ok, não vou disputar mais federal, vou disputar estadual. Não é assim. Você não mexe nesse xadrez
assim, de uma hora para outra. Tem consequências. E essa mexida tem a ver com Santana de Parnaíba também. E aí, eu digo mais, né, como o João Miras participou da campanha da Bruna em 2010, e aí eu digo do ponto de vista pessoal, né, além de conhecer a competência do João Miras, né, imagina se já tinha há 11 anos atrás, agora deve estar um pouquinho melhor. Né? Já conhece a turma, já conhece todo mundo, concorreu contra o Gil em 2012 na campanha do Zicardi, o qual não foi vitorioso, mas não depende única e exclusivamente do profissional. Né? Então, você tem todo um contexto. E foi através do João Miras que eu tive a oportunidade de entender a necessidade de se criar a primeira sala de espelho para pesquisa qualitativa na região, que eu acabei não prestando diretamente serviço, acabei prestando serviço para o Vox Populi, mas a necessidade, o tamanho da profissionalização que ele trouxe aqui para a região, né, da introdução de pesquisas qualitativas, quer dizer, coisa que não se pensava 15 anos atrás ou 10 anos antes. Né? Então, esse refinamento, essa preocupação com a comunicação, como vocês estão dizendo, né, é algo que se encaixa, de alguma forma, nas minhas atividades, porque você, para fazer uma boa comunicação, você precisa saber o que as pessoas pensam, como que elas recebem esse produto que está sendo entregue a partir de um cargo público com investida de votos dos eleitores, que, no fundo, são consumidores do produto que é o representante público. Antes de passar para o João fazer a próxima pergunta, só de fazer uma questão aqui, levantar uma questão, Marcos. Você acha que a vinda dele pode até movimentar cargos até na própria administração municipal de Barueri hoje? Olha, eu posso dizer o seguinte, eu não vou entrar no mérito se pode haver uma movimentação. O que eu posso, e tal alcance do que eu me proponho fazer em termos de análise de ciência política há uma percepção de que assim, como que o mercado recebe, como que o mundo da política recebe, né? Ou como o mercado da comunicação recebe, como que é interpretado esse reforço no time, ok? Com qual objetivo? Se estava indo tranquilamente, de boa, ok? Por que esse reforço? Com qual objetivo que isso acontece? Entendeu? É para aumentar as forças, é para você manter o que tem, é para você recuar para ir com mais força, enfim. Com qual objetivo? Quer dizer, esses movimentos não são à toa, né? Então, eu não estou nem levando em consideração, como diz o Fernando Henrique, né? Assim, não vamos fulanizar, não vamos fulanizar, mas é mais ou menos assim, ó, o pai chegou. Ok. João? Muito boa noite, Marcos. Boa noite. Seja bem-vindo aí como nosso novo colunista. Também fiquei muito feliz com a notícia que a Vanessa nos deu. Marcos, minha pergunta é o seguinte: passado, né, o pico da segunda onda da pandemia da Covid-19, as obras dos governantes aqui da nossa região, elas voltaram a ficar em primeiro plano, né? Inclusive, outro dia nós comentamos isso aqui no próprio Giro Noite, né? Que aos poucos a gente tem abordado cada vez mais, repercutido, né, as obras que estavam mesmo paradas e que faziam parte, né, do plano de governo desses políticos. Na sua opinião, o fato de que, né, a pandemia agora tá ficando, digamos, no segundo plano, isso deve facilitar ou dificultar o trabalho dessas lideranças políticas da região, Marcos? Não, é o seguinte, quem construiu um bom trabalho, ele sempre vai colher frutos, tá? Porque não dá para você falar assim, não, agora eu vou começar a mostrar obras. Se você não fez uma construção, um planejamento, se você não colocou uma cara para aquilo que você está fazendo, se você não estabeleceu uma identidade,
se você não conseguiu construir alianças de tal sorte que os recursos provenientes de emendas parlamentares tenha sido aplicado numa sequência junto de um pacote, né? Que você tenha, que ao mesmo tempo você consiga retribuir em termos de visibilidade a esse parlamentar que proporcionou essas emendas a real efetividade daquilo que se propôs. Dinheiro para reformar uma escola, legal, a escola foi reformada. Verba para fazer um parque, ok, tá lá, verba para o parque, eu posso sair na foto. Porque é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala de emendas parlamentares, é o seguinte, olha, existem verbas já carimbadas federais que vêm como recurso, como Bolsa Família, etc e tal, um exemplo, tá? E tem outras verbas destinadas a uma fatia que serve para que você consiga contentar a sua base. Nada mais justo, não é crime um parlamentar que ajuda a prosperar um projeto político tenha mais acesso à liberação de recursos. Não que os outros não vão ter, mas ele tem prioridade, ele ajuda a votar projeto, ele toma xingo na rua. Então, né? Ele joga barrigada de sardinha nele na rua, aquela coisa toda. Então, você tem que ter algum acesso maior. Então, é assim que funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Carapicuíba. O Marcos Neves, por ter sido parlamentar, e talvez até por querer ser recebido nos lugares para onde ele enviou recursos, como ele recebe os parlamentares que ele recebe na cidade dele, porque ele está conseguindo encaixar os recursos para mostrar as obras que ele está mostrando na administração dele. Não são grandes coisas, não são coisas faraônicas, mas ele está conseguindo quebrar um paradigma que é entregar as obras. Carapicuíba tinha um estigma que é o seguinte, olha, começa e nada termina. Ele está conseguindo quebrar esse paradigma. Então, se estou usando como exemplo, posso usar outro, posso falar do Igor, posso falar do próprio Furlan, que vai querer mostrar agora com a vinda, né? Tá certo? Então, assim, parece que nós não estamos mostrando muito bem as coisas que nós estamos fazendo. Por isso que a Bruna está aparecendo mais, tá certo? É isso. Então, vocês percebem já uma mudança dela nas redes sociais, para querer mostrar o que tem feito. É justo? Claro que é. Claro que é. Então, nós precisamos reforçar a equipe para que não enfrente dificuldade para se eleger. Porque pode ser até por uma questão natural, entre aspas, pode ser que os votos que ela teve para federal não sejam os mesmos votos que ela tenha para estadual. Tá certo? O que, de alguma forma, seria algo que, como lá em 2010, começou com 274 mil votos, depois 174 mil votos, depois 124 mil votos, então talvez seja no outro patamar. Então, assim, talvez isso seja ou para mesmo a estadual não descer desse patamar, ou fazer com que a nível estadual esteja num bom nível, né? Ou depende com quem vai fazer dobradinha, que tem a ver com o Santana de Parnaíba. Então, é desse ponto de vista. Então, o parlamentar tem que mostrar. E aquele que consegue fazer isso com planejamento um pouco antes do tempo, ele tem como já corrigir, ele já tem como estimar, né? Aí consegue pesquisar, claro, né? Não precisa ser comigo, pode ser com outros, mas precisa de pesquisa. Marcos, você falou algumas vezes da cidade de Santana de Parnaíba. Antes de você falar para a gente que você deixou para o final, a gente vê que hoje o PSDB na região ele já possui alguns prefeitos, né? Possui alguns prefeitos, aumentou, né? A região já foi considerada um cinturão vermelho, porque teve muitos prefeitos petistas. Hoje a gente pode dizer que tem bastante lideranças aí do PSDB aqui na região. E, ao mesmo tempo, a gente vê que o Furlan, que é do PSDB, está no PSDB, é uma liderança muito importante na nossa região. Muitos prefeitos ouvem o Furlan, se baseiam no trabalho, né, levam o trabalho do Furlan como uma referência, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê numa outra cidade de Santana de Parnaíba, o ex-prefeito Elvis César aí também querendo disputar uma fatia como uma liderança na região.
mas a gente vê essa figura do Furlan sendo muito respeitada por alguns prefeitos. Você acredita que o Elvis César vai conseguir se manter dentro do PSDB? Ou esse apoio, às vezes, mais aberto ao Furlan por alguns prefeitos da região, talvez acabe o levando a migrar para um outro partido, a procurar uma outra casa para se sentir mais acolhido? Olha, eu estava brincando, eu não estava, mas já entrando nessa seara que é Santana de Parnaíba, falando sério, brincando, mas falando sério, significa o seguinte: a Bruna Furlan vindo a deputada estadual, de imediato, em tese, ela é adversária direta do Marmo César à cadeira de deputado estadual. Não cabe 2 deputados estaduais. Não dá para ter um deputado estadual eleito por Barueri e outro deputado estadual eleito por Santana. Não dá. Não existe isso. Matematicamente falando. Tá? Então, assim, por acaso, existem já conversas do Silvio Peccioli Filho, que foi o bem votado para vereador, que já falávamos disso na pesquisa, já era bem votado, eu dizia isso, é só resgatar, quando falava nas aves de Santana, apesar disso, é só vocês lembrarem disso, é matemática, né? Isso é ciência. Então, se por acaso a Bruna Furlan dobrar com o Silvio Peccioli Filho para deputado federal, cujo pai já foi deputado federal, né? Então, esse cafezinho que o Gil tomou com o Furlan, poxa, um dos principais apoiadores de Silvio Peccioli, inclusive contra o Furlan lá dentro, quando o Furlan apoiou o Elvis, foi o Gil Arantes. Então, essa pacificação, talvez é o seguinte: olha, vamos matar o César no ninho, em 2024 a gente toma Santana de Parnaíba. Então tem um custo. Legal, eu venho de deputado federal para estadual, mas eu já venho espremendo que já vou entrar ali com as 4 patas. Então, porque é o seguinte, também matematicamente falando, olha, se o Furlan tem 6 mandatos e o Gil tem 3, o Furlan tem 2 vezes mais mandato. Então, o Furlan é 2 vezes maior do que o Gil. Falando matemática, beleza? Sim. Beleza? Beleza. O Elvis é 2 vezes prefeito reeleito. Então, o Furlan é 3 vezes mais forte que o Elvis. Entendeu? Já fui deputado federal, já fui deputado estadual. Então, assim, em tese, poxa, a experiência maior foi do Furlan. Tanto foi que já se cogitava-se que o hospital que está sendo construído aqui no Jardim Helena seria em Santana, né? Então, Bruna Furlan conseguiram trazer esse projeto para Barueri. Né? Então, é uma coisa para se mostrar. Nós trouxemos. A Bruna não dobrou com o Marco Vignoli, super poderoso no governo estadual. Importantíssimo. Não é? Então, são peças que são movimentadas que vai ter resultado ali. Então, como se fosse o fulano dizendo, tá bom, Elvis, vamos ver então quem é que, com quantos paus se faz uma canoa, né? Então, assim, se o Elvis vai ficar no partido, não sei. O Alckmin vai ficar no PSDB? Não sei também. Né? Então, tudo é conversado. O Furlan já apoiou o Silvinho numa época, depois apoiou o Elvis, depois já apoiou também um outro. Tudo é conversado. Tudo se conversa. Então, agora, se você me perguntasse qual que é o destino do Elvis, eu também não sei. Eu não sei. Vai ser candidato a deputado estadual, federal? Não vai ser candidato? Vai tentar vir depois, em 2024? Vai vir candidato a governador? Entendeu? Acho que não dá. Então, assim, tem algumas coisas que são muito pouco, tem outras coisas que são muito grandes, né? Então, isso analisando sem fulanizar, analisando os números, analisando as próprias situações. E mesmo Furlan, para ele ser candidato a governador, né? Eu não sei, por exemplo, também vi pelo Podemos, mas talvez a Renata, talvez não seria legal negociar com quem tem chance de ganhar governador para ganhar um pouco mais de espaço,
ou investir no fulano, não sei, o fulano, não, percebe? Então, existe especula-se, mas essa especulação, às vezes vem de um desejo, vem do, poxa, que seria legal, mas algumas coisas não são factíveis. Então, como a gente tem essa vivência, esse tempo, né, de estrada aqui na região, sobretudo aqui, a gente olhando, fica bem fácil para mim enxergar esse detalhe, entendeu? Olha, nesse vacilo de como talvez o Elvis escolheu o Tonho, não se sabe como é que vai ser após a eleição de deputado, como é que vai ser o processo, né? Então, de repente, há uma possibilidade, dependendo do desempenho do Silvinho Filho, que não tem nada para perder, porém, num vazio, tá bom, voto no César e voto no Silvio para federal, qual é o problema? Né? Dependendo do tamanho disso, pode ser uma medida para que eles tentem ou não uma aventura 2 anos depois. O Gil fez isso em 2010. Né? Ele conseguiu ter um pouquinho de voto a mais que a Bruna falou, pô, acho que dá. Né? Aí veio em 2012. Então, é mais ou menos isso nesse processo que nós estamos vivendo agora. E Marcos, você acha que essa... não dá para falar que é uma briga, né? Porque não é aberta, né? Mas que esse racha meio que escondido dentro do PSDB da região, principalmente entre os prefeitos de Barueri e Santana e o ex-prefeito de Santana, teve início justamente por causa desse hospital regional? Não é o início, né? Assim, sei lá, vamos... Não queria comparar essas coisas de casamento, que me lembra uma pessoa que eu não gosto muito, cara, me lembra toda hora. Mas é o seguinte, não é de uma hora para outra. Você tem pequenas trincas, e mesmo quando você se junta, você fecha os olhos para algumas trincas. Então, quando abre outras, então aquelas são lembradas também. Então se soma, igual o Corinthians, né? Ah, tá 6 jogos sem perder, mas tinha empatado 5, né? Ok. Nancy, mais alguma pergunta? Quero sim, Vanessa. Primeiramente, né, eu gostaria porque eu já entrei na pergunta anteriormente, eu queria desejar, assim, uma boa-vinda para o Marcos, aqui à equipe, fiquei muito feliz também com a notícia, né, e, assim, acho que só vai somar e é muito importante realmente isso para a nossa região, para as pessoas ficarem bem ligadas na política da região. E falando sobre isso, Marcos, eu só queria que você me falasse uma coisa. Com as redes sociais, essa campanha mais em redes sociais, você acredita que as pessoas estão mais afinadas com a política, estão pesquisando mais, ou seja, ela vota numa pessoa, num deputado, tal, e esse deputado faz mazelas ou não corresponde, né, àquele voto? Você acha que as pessoas estão mais ligadas nisso? E com programas como o nosso também? O que você pensa sobre isso? Olha, tem um grupo de pessoas que está sempre ligado nisso, né? Que sei lá, 10%, algumas pessoas estimam 15%, essa briga entre esquerda e direita nas redes sociais, e os outros 85% não estão nem aí, né? E hoje nós temos muitos outros meios de comunicação, né, para você querer entender. Agora, existe um grupo de pessoas na internet que são bastante ativos, que são grupos que, de alguma forma, representam aquilo que talvez a gente deva temer, não só nas redes sociais, mas temer nas ruas, né? Então, a questão da violência, né, é algo um pouco perigoso. Nós temos estudado, o Instituto MAR, junto com o MAS Inteligência, que eu até explico para vocês um pouquinho, alguns segmentos desse eleitorado, que está na internet, está no nosso dia a dia também. Às vezes está agora nem tanto, né? Mas no churrasco em casa, no domingo, né?
Então você tem, por exemplo, não estou estigmatizando, mas você tem um índice, quando se fala do número de pessoas que se vacinaram, dentre os policiais militares, é um número abaixo da média. Então, os militares têm um segmento dentro da polícia militar que tem um entendimento negacionista, né? Que de certa forma se aproxima de algo que vai ser visto, infelizmente, nas eleições, ou talvez no acirramento, ou é o que se teme. Vou dar um exemplo, né? Tem pessoas que temem a volta dos militares. O problema não é a volta dos militares, porque os militares, salvo quando tem alguma regulamentação, como no Rio de Janeiro, que mataram aquele pai de família com um tiro nas costas também, mas no dia a dia são cometidos excessos, né? E alguns deles em nome de uma mentalidade que de alguma forma vem acobertar a homofobia, que vem acobertar o racismo, né? E estará em disputa, não nas redes sociais só, mas no nosso dia a dia, ainda o mesmo tipo de discussão política que tivemos nas redes sociais, talvez com menos impulsionamento ou com menos recursos, né? Mas com fake news, com os boatos, que infelizmente fazem com que interfiram no resultado da gente. Né? Então, assim, uma coisa é você não concordar com o que a pessoa prega, mas uma outra coisa é você jogar com jogo sujo. Por exemplo, você não ter provas de que uma pesquisa ela foi manipulada. Como o Bolsonaro disse, uma pesquisa é manipulada. Então, se você divulga o resultado de uma pesquisa, então você tem que se deparar com as pessoas, com os odiadores. Então, as redes sociais, elas têm um caminho, ela deveria ser um caminho para você conhecer as opiniões, para você debater, para você entender o que acontece, mas muitas das vezes ela é utilizada como meio de disseminação de informações que não são verdadeiras. João, você tem mais alguma pergunta? Olha, Vanessa, eu achei que o bate-papo fosse até rápido hoje, mas eu queria já várias aqui. Sim, sempre que a gente começa a conversar com o Marcos, vai surgindo inúmeras perguntas. Agora a gente faz uma programação, mas vão surgindo vários temas no meio da entrevista. A entrevista está muito boa, como sempre. Marcos sempre esclarecendo aí assuntos muitas vezes complexos, ele vem e desata o nó, né? Acho bacana isso. Marcos, na tarde, né, desta terça-feira, o atual governador de São Paulo, João Dória, fez uma publicação um tanto enigmática em suas redes sociais. Né? Ele fala que o Brasil não quer mais nem Lula e nem Bolsonaro. Na sua opinião, ele já começou a dar sinais e indícios de lançar, né, a sua candidatura a presidente do Brasil? Bem, quando nós falamos de... Bom, antes de falar, se eu estiver sendo prolixo, porque às vezes eu abro alguns parênteses e vocês me avisam aí. Mas é o seguinte, o João Dória, eu pela manhã conversava com um amigo, porque ontem eu disparei pela internet, coloquei nas minhas redes sociais, aliás, fazendo merchan aqui, consulte meu Insta, consulte meu site, enfim, meus vídeos, meus podcasts, porque eu tenho falado a respeito do eleitorado nem-nem. O que é o eleitorado nem-nem? O eleitorado nem-nem é o eleitorado que não quer nem votar no Lula e nem quer votar no Bolsonaro. Eu acrescentaria mais um nem aí, que é que nem tem um candidato da terceira via. Só que existe algo em comum entre Lula e Bolsonaro. Infelizmente, existe algo em comum entre Lula e Bolsonaro, né? Que é o fato do Lula, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, desdenharem de uma terceira via. O Lula deu uma entrevista em momentos simultâneos. Essa resposta do Dória foi pelo fato do Lula ter falado numa rádio lá de Natal, se não me engano, que não acreditava em terceira via. Terceira via é uma coisa de quem não tem partido, não tem candidato, não tem nada, e é o fascismo contra a democracia, o polo democrático contra o polo fascista, enfim.
E o Bolsonaro dizendo que não, ele não está dizendo que ele era candidato, mas ele era o fascista, era o ex-presidiário contra, sei lá, o que o Bolsonaro falou. Mas aí o Paulo Pimenta já disse que não, o Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse assim, olha, eu não estou dizendo que sou candidato, talvez não seja, não sei se eu sou. Aí um já diz, não, mas porque o Bolsonaro já disse que vai desistir, etc. E tal. Então, assim, eu só sei que algumas pessoas me perguntaram, poxa, mas você está dizendo, porque eu escrevi um artigo também dizendo que o Dória pode ser o cara que vai incorporar a terceira via. Não estou dizendo que vai ganhar do Lula, que vai ganhar do Bolsonaro, mas eu estou dizendo que o Dória tem o perfil do mercado. Entre o Bolsonaro e o Lula, o mercado financeiro preferiria o Dória. Ah, pelo menos ele fez a vacina. Parece que eu estou ouvindo já aqui. Pelo menos ele fez a vacina. Pelo menos ele fez a vacina. Sabe o João trabalhador? Entendeu? Porque quem não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro, se pintar uma pedra, ele vota. Entendeu? Então é assim. Se for da divisão do PSDB na região, meu Deus, Tasso Gereissati quer ser candidato. Tasso Gereissati quer ser candidato interno do PSDB. O Arthur Vigílio quer ser candidato. Meu Deus do céu. Olha, entendeu? Aí quem que tá cutucando ali por trás? O Aécio Neves. Que começou com ele, que reclamou lá, que esperneou, que foi roubado. Olha só. Por culpa de quem? Né? Aécio Neves. O culpado foi o Aécio Neves. Se for buscar lá no fundo, é o Aécio Neves. Então, nós estamos falando de uma situação desse tipo, João. Então, quando a gente pegar esse embate do nem, quando o João Dória fala isso, porque ele fala assim, olha, eles estão desdenhando de mim, só que assim, eu quero incorporar esse nem, esse eleitorado nem, que o Marcos Agostinho para uns, que o Marquinhos para outro, o Marquinhos Matos falou, o eleitorado nem é assim, tem uns que não querem votar em nenhum dos dois, tem uns que estão indecisos em quem vai votar, e tem aqueles que ou votariam no Moro, ou votariam no Huck, ou votariam no Amoedo. E esses aí, nas pesquisas, tá indo pro Lula, não tá indo porque os indecisos permanecem, mas tá indo pro Lula. Então, assim, se o Dória passar, e eu acredito que ele passe, se tivesse 10 reais, eu aposto 9 que o Dória vai ser o candidato do PSDB. Por quê? Eu não sei se seria suficiente a entrevista no Bial do governador do Rio Grande do Sul para ser a novidade do PSDB. Eu não sei se teria estofo. Eu não sei se o PSDB queimaria isso. Porque talvez o Dória tivesse dificuldades para se reeleger em São Paulo. Em tese. Então, se em tese ele podia perder em São Paulo, perde no Brasil. Caiu para cima. E nessa caminhada, tem coisa, hein, gente? E tem coisa. Ninguém sai candidato para João Dória, Júnior? Alguns de vocês já cobriram o evento dele na Câmara Municipal de Barueri. Está na conta do Furlan também. Tem um pedacinho lá, nesses 40 anos, assim como do Kassab, Furlan também tem um pedacinho lá. Eu nem falei disso, né? Mas tem isso aí também. Então, eu acho um pouco arrogância. Eu acho assim, eu não estou dizendo que eu votaria, mas seria legal essa meninada votar no Boulos para presidente. Seria legal. O Lula não precisava amarrar isso daí. Não precisava pôr embaixo do braço e sufocar, entendeu? Não precisava. Mas tudo bem. Né? Então eu quero ter a segunda via, a terceira, a quarta, a quinta via. O que não dá, no meu humilde entendimento, é ficar nesse negócio de Lula-Bolsonaro, ficar mostrando a língua pro outro. É assim, entendeu? Aliás, eu não vi o Lula falar sobre o fundo partidário de verdade, assim, condenar e tal. Não que eu seja contra o fundo partidário, mas ele não quis incomodar, porque precisa do Centrão, por exemplo, entendeu? Então não vai contrariar o Centrão, vai ficar quietinho na dele. Deixa o povo espernear, deixa o Datena falar, entendeu? Mas o Lula mesmo vai ficar quietinho, porque vai precisar do Centrão, porque não vai poder se governar sem o Centrão. Né? Então, todo mundo vai precisar do Centrão. O Dória vai precisar do Centrão, porque o Centrão vai estar com todo mundo, porque é um Centrão. Né? E você percebe? Então,
esse NEM, que é objeto de estudo do Instituto Mais Pesquisas, que tem o design criado pelo Mais Inteligência, que é responsável agora por todas as nossas questões digitais aqui, informação. Então, isso vai ser fruto de estudo, inclusive, na quarta-feira que vem, de uma live da gente, do Instituto Mas. Então, já estou convidando vocês para participar. Então, é o eleitorado NEM, né? E por que Lula e Bolsonaro não querem a terceira via, né? Então, porque é esse grupo que é justamente a classe média, né, que vai definir. E essa classe média que foi afetada pela pandemia, que, de certa forma, vai ter que engolir o Dória, né? Ô, Marcos, mas daqui a um ano e meio. Mas, na sua opinião, o João Dória ele é conhecido pela massa brasileira? Olha, eu não coloco... tem que ver qual vitória que você está almejando. Que vitória que você busca? Se eu querer buscar ser maior que o Ibope, eu estou perdido. Entendeu? Então, assim, mas que vitória que você quer? Onde que você quer chegar? Né? Então, o João Dória, ninguém acreditava que ele seria eleito prefeito de São Paulo, contra o Haddad na reeleição, contra o PT na reeleição. Tá certo? Quem esperava? Não é? Quem esperava que ele ia dar ele quase foi o candidato no lugar do Dória. Se o Dória tivesse... do Alckmin. Se o Alckmin desse uma bobeadinha, seria o Dória o candidato a presidente. O cargo de governador, que alguns pensavam que ele não alcançaria, foi quase que um prêmio de consolação para ele. Você é governador do estado, então, tá bom. Sabe? Então, assim, pessoal da Zona Leste, lá do fundo, dá um voto nele, aquele caiu na história do João Trabalhador. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Então, assim, e todo mundo está dizendo assim, ele não passa na convenção, ele não passa na convenção, não, quem é? Não passa, ele não passa. Aí o que vai acontecer? Nossa, ele passou. Ô, João Dória, tudo bem? Oh, não sei, sou João Dória. Entendeu? Então, assim, o Frota, ele estava no... O governador do Rio Grande do Sul, a novidade do PSDB é bolsonarista. Entendeu? Eu também estou estudando o eleitorado LGBTQIA+, e o eleitorado das mulheres negras, que tem proporcionado bancadas. Você pega São Paulo, você pega em Belo Horizonte, você pega em Curitiba, mulheres negras periféricas e tal. Eu não tenho culpa, eu não estou inventando, tá aí, eu só vou estudar. Você entende? Então, alguns disseram o seguinte, poxa, mas ele está sendo oportunista. Ele está sendo oportunista. E será que é coerente ou incoerente, né, devido a todas as consequências da homofobia, dos discursos bolsonaristas, etc. e tal, das redes sociais, uma pessoa que diz tão moderna ser bolsonarista e homossexual? Né? Então, de que maneira você vai transformar aquilo que talvez fosse uma força, né, revolucionária, entre aspas, revolucionária no sentido de ser algo que mude o patamar, né? Porque em alguns momentos, assim, nossa, se apontar que um candidato homossexual, ele perde votos, né? Tem uns até que arruma casamento às pressas, essas coisas todas, entendeu? Tem tudo isso. Então, o que acontece? Eu acredito, do ponto de vista da ciência política, que se o Dória conseguir passar nas convenções do PSDB, automaticamente ele passa o Ciro Gomes, porque a diferença é um ponto só. Então, o grau de exposição do Dória seria muito maior que o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, ele está com uma âncora no cangote, porque ele teve um apartamento dele leiloado para pagar uma indenização para o Fernando Collor. E quem comprou o apartamento no leilão foi Eunício de Oliveira, inimigo filiadal do Ciro Gomes. Então, quando o Ciro Gomes está aqui, o Dória vai estar aqui, que seja 2 pontinhos. Numericamente vai parecer que ele está em terceiro. Aí, aquelas pesquisas da XP Investimento, da BTG Pactual, né? Entendeu? Ó, vou falar uma coisa que vai ser fruto de um processo que eu estou analisando também. Por exemplo, o João Dória, o governo João Dória criou recentemente
um espaço público voltado para a comunidade negra. Para quê? No meu entendimento, na minha humilde análise, para que ele possa rivalizar, para que ele possa ocupar um espaço dentro desse debate. Pode ser que não renda votos para ele, mas ele tem que ter políticas para isso, porque ele tem que ser totalizante. Ele tem que dar alguma satisfação e tem que ser efetivo, ele tem que mostrar. Então, é algo que ele vai ter que, como ele tem projetos maiores, então ele precisa estar atento em todas essas situações. Então, por isso que eu acredito que é uma bobagem, é um erro estratégico, não do Bolsonaro, mas mais do Lula, desconsiderar esse fato, porque quem é mais propício a se enfraquecer politicamente ao Bolsonaro, porque se o mercado financeiro sentir um faro de que o Bolsonaro é inviável, ele fortalece o Dória e tenta levar Dória e Lula para o segundo turno. Né? Futurologia? Não, é matemática. Eu estou falando de Lula, Bolsonaro, Dória e Ciro Gomes. Não tem outro. Esquece Mandetta, esquece não sei quem. É coisa de 2%, 1%, 0,5%. Além disso, né, Marcos, são candidatos que você pode comparar governos, né? Você pode comparar gestões. E isso impacta muito também, né? O mercado observa muito isso, né? O que foi feito agora durante a pandemia, lógico que é uma situação atípica, mas algumas ações do atual presidente podem prejudicá-lo muito também, né, na eleição do ano que vem. Olha, é assim, no meu entendimento, o Bolsonaro só não cai, primeiro, por uma engenharia, né, onde no centro, onde no eixo está o centrão. Né? Então, dizem que o presidente Lira é a pessoa mais poderosa hoje no Brasil. Né? Porque está sentado em cima do processo de impeachment. Né? Até o vice-presidente da Câmara, que assumiu por algumas horas, alguns dias, a presidência da Câmara, e deu uma ameaçadinha no Bolsonaro, mas voltou atrás nas redes sociais. Né? Porque o Bolsonaro criticou o aumento do fundo partidário. Né? Mas o cara disse, olha, mas é o próprio governo que mandou esse projeto, como é que ele está dizendo, jogando nas nossas costas agora, está tirando da reta? Popularmente falando, entendeu? Então, esses erros do Bolsonaro são suficientes para pedir impeachment. É brincadeira. Assim, eu estava rememorando com meu filho, né, a respeito dos erros que a Dilma cometeu, ele começou a dar risada. Você entende? Porque, veja só, e esse desgaste do Bolsonaro passa pela deselegância, passa pela estética. Eu conheço algumas pessoas que estão envergonhadas em votar no Bolsonaro. É deselegante votar no Bolsonaro para algumas pessoas. Eu não estou dizendo todas elas, tá certo? Então, algumas, porque tem o bolsonarista raiz e tem aquele que você, olha, eu votei contra o Lula, tá, gente? Eu votei contra o Lula. Tem isso. Alguns permanecem indecisos, alguns vão votar no Dória, alguns vão votar no Ciro e alguns vão votar no Lula. Isso vai oscilar. Tá? E é natural esse desgaste do Bolsonaro, porque ele não está conseguindo entregar aquilo que na verdade, que um deputado entregaria. Ele não conseguiu colocar a marca dele. Muito pelo contrário, as principais marcas dele foram por água abaixo. Independe da condenação da CPI, do que a CPI, se vai ter impeachment ou não. É um desgaste. Então, pátria acima de tudo, militares. Deus acima de tudo. Os vigários lá, como chama lá, os reverendos, os pastores e tal. Então, ele depreciou esses dois pilares dele, ele mesmo. Junto, levou aquilo que a classe média adora, que é a palavra corrupção. Olha, é corrupção. Entendeu? Então, estou sentindo cheiro de corrupção. Então, não é só incompetência, não é só tacanice, não, é corrupção. Entendeu? Aí coloca todos na mesma vala, na vala comum. A questão é, roubar para um grupo, roubar para si, roubar para os filhos, assim, essa desconfiança que fica. Então, assim, eu fiz pesquisa, a empresa fez pesquisa de cosmético, uma empresa parceira nossa, que é a Agência Seu Mercado, fez pesquisa sobre cosmético. Então, entrevistavam as pessoas e diziam o seguinte, olha, mas aquele creme de pentear
que está sendo vendido, ele não entrega aquilo que promete. Entendeu? Não entrega, então eu não compro mais. Eu vi a propaganda bacana, só que não compro mais. Só que tem aqueles que gostam do cheiro, o cabelo se adequa e acabou. Só que aqueles que foram pela propaganda, legal, dizia que fazia isso, não faz isso, eu vou entregar, eu vou procurar um outro. Entendeu? Ou eu fico sem lavar. E é mais ou menos esse comportamento. Então, só que o Bolsonaro tem em torno de 25%. 25%, segundo o último pesquisa da Folha, 26%, e segundo o IPEC, 23%. Então, vamos colocar na base de 25%. Então, um quarto do eleitorado ainda o sustenta, mas isso já foi 40%, isso já foi 35%, e já foi muito mais no segundo turno. Né? Então, hoje, essa medição faz com que alguns pensem, poxa, se conseguir juntar parte do desgaste do Bolsonaro, mais parte de indecisos, mais parte daqueles que desistiram, que o Huck é Moedo, mais o discurso que o Dória quer captar, que é ser o anti-Lula, com elegância, aí ele vai ser o cara que vai ser o confronto. Se houver uma rasteira, o Lula não quer que o Bolsonaro saia do jogo. O Bolsonaro precisa ser o candidato. Por isso que alguns dizem, eu sou um deles, que o Lula jamais incentivaria o partido ir com tudo mesmo na questão do impeachment. Pode até ir, mas para fazer cena, porque o importante é a disputa do Lula e Bolsonaro. Por isso que não querem terceira via, querem só os dois. Para os dois interessa só os dois, não querem o outro no meio. Ok. João, Nancy, vocês têm mais alguma pergunta? Marcos, eu sei que a gente tem inúmeras, mas vocês têm mais alguma? Não, Vanessa, eu me despeço do Marcos e agradeço. Nossa, foi maravilhoso. A gente teria, assim, milhões de perguntas, né? Mas fica para outro dia. Que bom que a gente vai ter ele outros dias. É isso aí. João, tem mais alguma pergunta? Vanessa, também encerro por aqui. Marcos, obrigado. Foi excelente, como sempre, mais uma vez. Eu agradeço quero você. Agradecer a sua participação, Marcos. E só antes de você dar boa noite, só falar aqui que algumas pessoas mandaram mensagem e você estava falando do Ciro e do Dória, e aí a Márcia Regina da Silva, uma das nossas telespectadoras aqui, mandou assim: eu quero ver o Dória e o Ciro se batendo. E a Cláudia Azevedo, que é a nossa diretora de redação, mandou aqui: Marcos Agostinho, cientista política guru da região. Marcos, a gente quer agradecer a sua participação, a gente ficou muito feliz aí com a oportunidade de ter você aqui todas as semanas falando de política, que é um assunto essencial e importantíssimo aqui para a vida de todo cidadão, né? A gente precisa entender o quanto a política é importante na vida de todos. Eu que agradeço a vocês e eu acredito que a gente possa traduzir as coisas que acontecem na política e entender que a região é um pedacinho, aí é 1%, 2% da política nacional em termos de votos, né? E a gente consegue manter a respeitabilidade e as parcerias com todos aqueles que gostam do nosso trabalho. Eu espero estar aqui no máximo das vezes. Em alguns momentos as coisas apertam um pouco, mas com certeza todas as semanas estaremos aqui apresentando sempre alguma visão do que está se passando na política nacional, com viés regional também. Então, muito obrigado a todos, forte abraço. Obrigada, Marcos. Então, essa foi a entrevista com o Marcos Agostinho, ele que é cientista político e diretor do Instituto Mas Pesquisa, e falou um pouco aí para a gente sobre a movimentação da política aqui na nossa região.